Teste de padronização número 7. Essa aqui é uma Flux Max da FK Irons, é uma máquina original, tá? É uma máquina que ela, diferente dos outros modelos, ela tem conectividade com o aplicativo de celular, então você pode ligar, desligar, controlar o equipamento pelo aplicativo de celular, né? Diferente da versão anterior que não tem essa opção. Ela tem esse modo de desligar para economizar energia aqui quando não está em funcionamento, né? Então ela desliga automaticamente. Aqui a tensão mais baixa dela é 4 volts, 66 Hz, ou seja, 66 batidas por minuto, né? Mantemos então a menor quantidade de agulha exposta aqui, vamos deixar assim para começar, e a tensão mais baixa, vamos ver o que acontece. Ela é uma máquina que eu percebo ela tem uma suavidade. Sem encaixar a agulha, ela me parece que a tensão é muito baixa, mas vamos verificar o que acontece quando ela estiver com a agulha. Tá, aqui vamos fazer um ajuste do comprimento de curso aqui, do comprimento da disposição. Que me parece o suficiente. Vamos lá. Então, a agulha 5RL, começamos por ela. Diferente do que eu estava imaginando, pensava que na frequência não seria suficiente a força, mas vai bem. Claro que se eu quisesse trabalhar um pouquinho mais rápido, o ideal era que aumentar aí para pelo menos um meio volt. E aqui ela tem esse ajuste de décimo de volt, né? Então ela vai 4, 4.1, 4.2, então é décimo de volt. Isso é bem interessante porque permite um ajuste bem fino. Vamos aqui para a agulha de número 11RL. Opa, desculpem. Vamos lá. Aqui eu já mantive ela num 4,5. Eu vou botar num 5. Tanto para variar a frequência aqui, ó, foi para 83 Hz, 83 batidas por minuto. Lembrando que é importante vocês aprenderem a trabalhar com a frequência e não com a tensão, porque essa tensão varia de equipamento para equipamento, né? Então, 5 volts nessa máquina significa uma coisa, em outra máquina significa outra, mas a frequência não, a frequência é a quantidade de batidas por minuto. Então, se vocês se habituam a trabalhar, por exemplo, com uma determinada frequência que tem a ver, que casa bem com a velocidade de mão de vocês, vocês vão ter uma relação muito mais aprimorada com o equipamento de vocês, porque vocês não vão trabalhar pensando na força, mas vocês vão trabalhar pensando na velocidade, que é um par com a velocidade de mão de vocês. Se vocês fizerem uma velocidade muito rápida e a máquina não acompanhar, vocês podem ter um prejuízo de pigmentação. Se você for o oposto, se a máquina for muito rápida e vocês tiverem a mão muito devagar, o que pode acabar acontecendo é que vocês acabarem cortando a pele. Então a velocidade de mão e a velocidade da máquina, elas precisam se casar, tá? Então aqui estamos com 5 volts, parece mais do que necessário. Vamos dar uma diminuidinha no curso aqui para não ter problema na exposição da agulha, para não ter problema de respingar. Vou fazer uma limpezinha na agulha aqui para não ficar respingando lá na nossa pele sintética. Lembrando sempre tomar cuidado para não perfurar o papel ali. Olha como sai um bom excesso de tinta, né? E fazer isso, evitar fazer isso na direção da mão para não se perfurar. Senti um pouquinho de dificuldade, aqui eu aumentaria, para fazer esse traçado, eu botaria aqui num 5,5 para aumentar um pouquinho, e não foi nem questão de força, eu acho que talvez até
própria frequência, porque como eu estava falando antes, né, ela precisa casar com a minha velocidade de mão e eu tentei acelerar e não consegui, eu senti durante o traçado isso. E aí tem, né, quando a gente começa a compensar no meio do traçado, obviamente, né, quando você for executar, você não vai ficar tentando adivinhar a regulagem e ajustar no meio do traçado. Você pega uma pequena região, uma zona de segurança do teu trabalho e faz esse pequeno teste, né? A palavra teste em tatuagem é meio perigosa, né? Mas, por assim dizer, assim, essa zona de segurança no qual você pode dar uma pequena experimentada no teu equipamento para que você saber se casou certinho a velocidade de mão com a velocidade de máquina, né? Então, eu não faria um traçado nem reto e nem comprido fazendo esse tipo de experimentação, mas aqui é importante para a gente saber isso, né? Então, com a minha velocidade de mão, eu pediria um pouquinho mais rápido aqui, para que eu conseguisse aplicar com um pouquinho mais de velocidade também. Vamos agora para uma agulha 1215 RS. Eu vou aumentar aqui de propósito, eu quero colocar aqui uns 6 volts e meio, eu quero ver como é que ela reage com uma tensão um pouco mais alta, tá? Vamos ver como é que tá o comprimento da exposição aqui. Dá para diminuir um pouquinho para não respingar muito. Embora. Já sinto bem mais força no equipamento. Pigmentação excelente. Pigmentação bem sólida, bem densa. Ó, sem qualquer necessidade de retocar, super bem pigmentada. Podia inclusive aumentar um pouco a minha velocidade de mão sem qualquer tipo de problema. Então, máquina muito boa, muito incrível.